bom dia, irmãos. Hoje nós vamos falar acerca de fé que remove as enfermidades. Antes de mais, espero que tudo esteja bem convosco durante esta semana que passou. Nós estamos em contagem decrescente aos poucos para voltar aos nossos cursos presenciais. Assim que esse momento chegar, certamente vocês serão os primeiros a saber. No entanto, eu queria vos deixar esta palavra de fé para que todos vocês estejam fortalecidos na palavra de Deus e, como o apóstolo Paulo ensinou nas Escrituras, no poder de Deus, para que a cura, sempre que necessária, ela esteja disponível para si. Então, esta palavra, que tem como título Fé que remove as enfermidades, pretende nos mostrar como nós hoje, pela fé, podemos receber uma cura que Deus já preparou para todos os estados de enfermidade. E queria-vos começar por dizer que nós fomos criados por Deus, segundo aquilo que as Escrituras nos revelam, para mostrar em nossa vida, para revelar em nossa vida a glória de Deus. E Deus não se revê num corpo doente, não se revê numa alma doente. Na verdade, quando vimos Jesus, ou quando lemos na Bíblia que Jesus, em seu ministério, passou o tempo curando os enfermos e libertando cativos, a Bíblia mostra e diz que nós vimos em Jesus a glória de Deus. Ou seja, no que Jesus fazia, nós víamos, os que estiveram presentes naquela altura viram com seus olhos físicos aquilo que era a vontade de Deus. Ou seja, quando Deus via um enfermo, Deus de imediato o curava. Deus não se contentava, não passava indiferente à vida enferma de ninguém, nem ao corpo enfermo de ninguém. Jesus fazia sempre questão de deixar uma marca de cura, uma marca de vida. Porquê? Porque Ele veio para revelar essa glória de Deus na qual Deus quer que todos nós vivamos. E por isso, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem acerca da vontade de Deus, numa oração que ficou conhecida como dominical, a oração do Pai Nosso, que nós tantas vezes o fazemos, essa oração universal, conhecida em toda a terra, começa quando nós pedimos ao Pai Nosso que está nos céus, que santificado seja o seu nome em nossa vida. Ora, isso não é mais nem menos do que o desejo de que as pessoas, ao olharem para a nossa vida, vejam em nós a vontade de Deus expressa, revelada, manifesta. Essa oração prossegue e diz como, por exemplo, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, em minha vida, como no céu. Então, Jesus nos ensinou a orar para que aquilo que existe na presença de Deus no mundo espiritual exista exatamente e somente isso na nossa vida natural. Sabemos que Deus não tem doenças ao seu redor, nem nele. Sabemos que Deus não lida no seu dia a dia com situações de maldição no lugar onde Ele habita, que nós chamamos de céu. Sabemos que o mal não está lá presente como na vida dos homens na terra, seja de uma forma direta pelo pecado que eles cometem, seja de uma forma indireta porque o pecado de facto existe e está na terra e nos cerca de perto. Então, porque Deus não tem enfermidades onde Ele habita, Jesus nos mandou orar para que assim aconteça connosco na terra. Ou seja, é um desejo que nós tornamos sob a forma de um voto, de uma oração, para que tudo aquilo que não vem de Deus seja removido da nossa presença. E de facto, Deus não tem enfermidades para dar a ninguém. Deus não é um Deus mau, que deseja mal àqueles que o amam. Ao povo do Velho Testamento, a quem Deus libertou da maldição, Deus revelou muito cedo a sua vontade. Em Deuteronômio 7, versículo 15, diz que uma das coisas que Deus fez no seu povo foi o seguinte: uma das promessas que Deus fez foi: o Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Ora, se fosse uma coisa de Deus, Deus não iria desviá-la da nossa vida. E, portanto, se Deus desvia as enfermidades da vida do seu povo, é porque Deus considera que elas não fazem parte da sua vontade para nós. Em Êxodo 23, 25, diz também uma das promessas de Deus para os seus servos, diz que nós serviríamos ao Senhor e Deus se comprometeria em tirar do meio de nós todas as enfermidades. Então, Deus detesta, na verdade, todo o pecado e Deus detesta todas as suas consequências. E é por isso que em toda a Bíblia vemos que sempre que houve consequências do pecado e o próprio pecado em si na vida do ser humano, Deus não descansou enquanto não preparou, enquanto não elaborou planos, enquanto não respondeu
de uma forma amorosa essa necessidade que nós tínhamos de libertação. Então há culpa, por exemplo, que havia na vida de todo aquele, existe na vida de todo aquele que está sem Cristo, não por ser uma má pessoa, mas simplesmente por estar separado de Deus. Há uma condenação implícita no mundo espiritual. Então Deus respondeu a essa culpa com perdão. E é por isso que a Bíblia diz que agora que estamos em Cristo somos uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez de novo. Entre essas coisas velhas que passaram, a culpa deve fazer parte do passado. E é por isso que a Bíblia diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, à consequência da culpa, Deus respondeu com perdão para a vida do homem. Em relação à morte, por exemplo, quer outra consequência do pecado, seja a morte física do corpo natural, seja a morte espiritual, a separação eterna de Deus, Deus também respondeu com vida eterna, concedendo vida eterna ao ser humano. À miséria e à pobreza, Deus respondeu com mais do que suficiência. E é por isso que onde Jesus passava, haviam milagres de multiplicação de pães, de peixes, dinheiro para pagar impostos, de tudo um pouco Deus fez para trazer recursos onde eles não existiam. Deus respondeu também a toda a forma de opressão, trazendo libertação. E é por isso que cura e libertação foram duas manifestações muito consistentes e muito contínuas no ministério de Jesus Cristo. Porquê? Porque onde havia opressão, Deus fazia questão de que houvesse libertação. Deus lida mal, Deus não gosta das consequências do pecado na vida do ser humano. E da mesma forma, onde havia enfermidade, Jesus operou milagres, operou sinais, maravilhas, restaurou a vista a cegos, curou mãos que estavam ressequidas ou mirradas, levantou paralíticos, ressuscitou mortos. Enfim, de tudo um pouco, nós conhecemos apenas uma porção desses milagres que Jesus fez na Bíblia. É no próprio Evangelho de João que nos diz que apenas uma porção dos milagres nos foram ali revelados para que, crendo em Jesus, tivéssemos vida no seu nome. Mas diz que se fossem escritos todos os milagres e maravilhas que Jesus operou em seu ministério terreno, não haveriam livros na terra que coubessem para os escrever. Tal era a quantidade de curas que Jesus operou entre as multidões que o seguiam e que o procuravam. Uma das passagens bíblicas que nos mostra esta vontade de Deus, de que Ele detesta o pecado e todas as suas consequências, é o Salmo, ou os Salmos 103, no versículo 2 e no versículo 3, onde Deus diz expressamente nessa passagem que nós nos devemos lembrar dos benefícios de Deus em nossa vida, nomeadamente que é Deus quem perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. A Bíblia diz então que em Deus não há trevas algumas, mas apenas luz. O apóstolo Tiago, na sua epístola à igreja, ele diz no capítulo 1 que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. No capítulo 5 ele diz ainda para a igreja, ele diz, está alguém entre vós doente? Então chamem os presbíteros da igreja e orem por ele, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Portanto, fica claro que até mesmo na igreja primitiva as enfermidades não eram bem-vindas, os enfermos eram bem-vindos. Haviam enfermos que não conseguiam libertar-se de imediato das suas enfermidades. E por isso o apóstolo Paulo, em Atos, lembra à igreja que é necessário recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, e auxiliar os enfermos. Haviam enfermos que precisavam de ser auxiliados, precisavam de ser suportados, ajudados, até que, porventura, um milagre da sua cura ficasse consumado. No entanto, Deus não gostava e a igreja não queria que a enfermidade convivesse com as pessoas. Hoje é muito vulgar as pessoas, de alguma forma, se conformarem com as enfermidades como se fossem parte da sua identidade. Até tratam carinhosamente as suas doenças. O meu bico de papagaio, as minhas cruzes, as minhas enxaquecas, não é? Como se as enfermidades fossem suas, fossem qualquer coisa das quais eles nunca poderão se ver livres. Ora, nós temos que ter uma outra abordagem, não é? Uma outra perspectiva a partir do momento que estamos em Cristo.
Nós não podemos fazer muito mais quando não nos conseguimos libertar por nossos próprios meios delas, mas nós podemos sempre resistir à enfermidade como resistimos ao pecado, como resistimos a uma tentação, e não aceitarmos que a enfermidade nos condicione ou se torne algo, digamos, capaz de definir que pessoa vamos ser, que futuro iremos ter e que vida presente somos capazes de viver. E é por isso que em Cristo nós temos esse recurso chamado fé para nós podermos sair dessa realidade tão natural e tão terrena. Então Deus criou um plano e Deus nos deu algo para vencermos as enfermidades. Eu gostava que vocês se concentrassem, se focassem nisto, nestas duas realidades. Deus nos deu um plano, ou Deus teve um plano que pôs em prática, e Deus nos deu algo no decorrer desse plano para nos vermos livres das enfermidades. Então qual foi o plano? O plano foi que Deus enviou Jesus Cristo, entre outras coisas, para levar sobre o madeiro da cruz as nossas enfermidades. No mundo espiritual é declarado que a expiação do pecado, ou seja, para que o pecado deixe de nos dominar e deixe de ser uma realidade presente em nossa vida, tem que haver derramamento de sangue inocente. Ou seja, alguém tem que pagar o preço desse pecado. A Bíblia diz mesmo que o salário do pecado é a morte. Então Jesus teve que ter ambas as situações. Jesus na cruz e na ida para a cruz, e mesmo crucificado, teve que por um lado derramar o seu sangue na cruz por nós, exatamente para haver expiação dos nossos pecados, e teve que morrer por nós, porque os nossos pecados exigiam a morte de alguém inocente, a fim de que o pecado não mais tivesse domínio sobre a nossa vida. Então, no mundo espiritual, estes princípios foram cumpridos em Cristo. Jesus, no mundo sobrenatural, ele fez aquilo que nós nunca poderíamos fazer porque não tínhamos existência nesse mundo sobrenatural. Não poderíamos aceder a esse mundo sobrenatural que condiciona este mundo natural onde nós vivemos. Então Jesus veio a esta terra para fazer algo que só ele poderia fazer por nós e nos dar uma nova condição, nos dar a oportunidade de um novo nascimento nesse mundo espiritual, mas agora em Cristo, na proteção de estarmos em Cristo. Então esse plano de Deus foi de que Jesus Cristo, numa morte que foi chamada de vicária, ou seja, uma morte que foi em nosso lugar na cruz, ele veio arrancar as enfermidades, ou o domínio das enfermidades da nossa vida, assim como a raiz dessas enfermidades, a raiz que alimentava essas enfermidades em nossa vida. Porque nem tudo o que nós sofremos no nosso corpo ou na nossa alma é causado diretamente por um demónio ou por um pecado que nós cometemos. Mas muitas enfermidades simplesmente existem e estão presentes na terra e na vida do ser humano como consequência natural das pessoas terem vivido separadas de Deus ou das pessoas viverem em transgressão aos olhos de Deus. Então Jesus lidou com o pecado da nossa vida e na cruz ele declarou-nos curados, consumando o seu sacrifício. Em Isaías 53, versículo 4, um profeta chamado Isaías, cerca de 400 de anos antes do sacrifício de Jesus na cruz, ele foi como se ele tivesse uma visão e Deus lhe mostrasse o que é que 400 anos, à volta disso, 400 anos à frente do momento em que ele teve esta premonição, esta visão, Deus lhe mostrou o que iria acontecer. E não apenas o que iria acontecer, mas Deus lhe mostrou já como um facto consumado. Ou seja, foi como se de momento ele visse alguém já numa cruz e conseguisse perceber o que ali estava a acontecer. E no versículo 4 de capítulo 53 de Isaías, ele então diz assim, o profeta: verdadeiramente ele está vendo como que Jesus na cruz, ele diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus, foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Se repararmos,
este profeta está a falar de qualquer coisa que ainda estava por acontecer, que só viria a acontecer 400 anos depois, mas ele utiliza sempre o tempo verbal do passado. Fomos curados, não é? Ele foi ferido. Verdadeiramente ele tomou sobre si. Então, isto é para nos explicar que na cruz aconteceu um facto que tem repercussões em todas as gerações vindouras. E este é o plano de Deus. Deus fez algo de uma assentada, de uma só vez, que poderia interferir, afetar positivamente a vida simplesmente de todas as pessoas em todas as gerações. Então este é o plano. Agora, o que é que Deus nos deu? Ele deu-nos algo para podermos aceder em qualquer geração a este ato consumado que é a nossa cura. E esse algo chama-se fé. Então a nossa cura parte disto. A nossa fé parte deste facto. É que a nossa cura, seja de alguma doença que estejamos a enfrentar ou que venhamos a enfrentar, ela não irá acontecer, mas ela já aconteceu. A nossa cura aconteceu já no mundo espiritual naquele dia. É por isso que o apóstolo Paulo diz aos Efésios que bendito é o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, era claro para o apóstolo Paulo que Deus já nos abençoou. Qualquer que seja a nossa geração, a bênção já está proclamada, já está ordenada. Os céus já estão ordenados como que abertos sobre a vida daqueles que se voltarem para Deus. Deus como que antecipou todos os planos. Não é? Nós éramos aquele bebê que estava para nascer e Deus preparou-nos o berço, preparou-nos a caminha do bebê, preparou-nos o quarto, preparou tudo antes mesmo do nosso nascimento. Deus anda em antecipação à nossa vida. Então Deus nos deu algo para trazermos essa cura dos lugares celestiais, do mundo espiritual onde ela já existe, para a nossa vida natural. Isso chama-se fé em Jesus Cristo. Não estou a falar daquele sentimento que as pessoas às vezes têm sem ler nada da Bíblia, sem conhecerem nada de Deus, de baterem com a mão no peito e dizerem eu tenho muita fé. As pessoas muitas vezes querem dizer eu tenho muita esperança, eu tenho muita crença, mas crença em quê? As pessoas não têm fundamento para a sua crença. A verdadeira fé bíblica que gera milagres é uma fé suscitada pela exposição às Escrituras, à vontade revelada de Deus para a nossa vida. E é por isso que o apóstolo João disse à igreja em 1 de João 5,4, diz que todo o que é nascido de Deus, todo aquele que entregou sua vida a Jesus, todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, uma fé que é gerada pela revelação das Escrituras, pela operação direta do Espírito Santo de Deus em nosso coração, em nosso entendimento, dando-nos revelações que só Ele nos pode dar quando nós inclinamos o nosso coração para Deus. Então, quando queremos de coração que Jesus nos curou na cruz e recebemos essa cura pela fé, digamos que nossas enfermidades começam a ser removidas sobrenaturalmente. Por vezes isso acontece instantaneamente, aquilo que as pessoas vulgarmente chamam de milagre, porque acontece assim que se ora ou assim que se recebe, de imediato acontece. Porém, o reino de Deus não é feito apenas de coisas instantâneas. Deus diz que um dos seus princípios sobre os quais estão assentes, digamos, as suas operações, o mundo espiritual de Deus, é o princípio do semear para colher, ou seja, Jesus explicou que aquele que semeia, semeia a palavra de Deus, e que a palavra é como que uma semente incorruptível, que não pode ser corrompida, é uma semente das coisas que Deus nos prometeu fazer em nossa vida, que quando nós vamos buscar ao saco de sementes que é a Bíblia e colocamos no solo que é o nosso coração, ela encontra o solo para o qual foi criada, e assim começa a germinar, começa a dar origem a uma nova vida. É assim que Deus diz que tudo no reino de Deus acontece. Quando recebemos uma palavra de Deus que é colocada no nosso espírito, é como se colocássemos ali uma semente. E muitas vezes no nosso coração, sem nos apercebermos, essa palavra vai germinando. E só damos conta muitas vezes que já estamos curados ou que algo de bom de Deus já aconteceu em nossa vida, quando constatamos as evidências
porque não conseguimos perceber o seu crescimento no nosso coração, no nosso espírito, na nossa vida espiritual. Mas é assim que Deus opera. Então é muito natural que progressivamente Deus cure pessoas das enfermidades. E para isso é necessário que tenhamos uma exposição à palavra de Deus, que conheçamos a verdade, o que Deus diz acerca de nós, verdades como estas, de que a nossa cura já existe no mundo espiritual e que está acessível a todos nós. Nós podemos recebê-la por meio da oração da fé, podemos torná-la nossa, podemos trazê-la para o mundo natural, onde as dores atormentam porventura o nosso corpo, onde as supostas enfermidades nos limitam no nosso dia a dia, e por isso nós temos que fazer esse processo, temos que entrar nessa atividade espiritual de libertar a nossa fé para que entre em operação o poder de Deus sobre a nossa vida. Então, em Provérbios 4:22 diz-nos o seguinte: as minhas palavras, diz Deus, são vida para os que as acham e são saúde para o seu corpo. Este é o remédio de Deus para nós. As minhas palavras são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Porquê? Porque conforme vimos neste versículo, nesta passagem de Isaías 53, está declarado em passagens bíblicas como estas, que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Quando nós cremos que isso é uma verdade para nós e baseado nisso oramos a Deus e recebemos naquele instante a nossa cura, o poder de Deus entra em operação sobre a nossa vida. Em 1 de Pedro 1, versículo 5, diz também algo muito significativo. Diz: mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para serdes salvos. Eu vou repetir: mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para serdes salvos. Então é como se Deus nos estivesse a dizer que assim que libertamos a nossa fé, o poder de Deus entra de imediato em operação na nossa vida. E apetece-nos dizer como os discípulos disseram, não é? Operando Deus, quem o impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é Deus que está no processo, quem vai impedir a sua mão de concretizar ou de consumar aquilo que nós esperamos que aconteça? Então é por isso que a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. A fé é uma ideia de Deus. Ele dá a sua fé segundo o seu plano, segundo a forma que ele entende para a qual ela foi criada. E diz a Bíblia que Jesus é o consumador. É aquele que faz com que no caminho que entremos de chegar à nossa cura, possamos ver esse caminho consumado, olhando para os nossos corpos, vendo-os curados, ou para a nossa alma, vendo-a curada, e acabemos com agradecimento, com louvores a Deus pela nossa cura, e outros possam ver em nossa vida que a nossa fé triunfou sobre a morte, que nós temos domínio sobre o pecado e suas consequências, e que Deus está conosco, e que Deus operou a sua vontade em nossa vida. Então tudo isso é real. Então em todas as gerações onde o Evangelho de Jesus Cristo foi proclamado, desde que Jesus foi àquela cruz e ressuscitou ao terceiro dia, pessoas creram, pessoas receberam oração e pessoas foram curadas no nome de Jesus. E também hoje você pode ser uma dessas pessoas. Por isso, relembrando umas palavras que Jesus disse, todo aquele que nele crê, certamente verá a glória de Deus. Eu gostava de facto de orar por si e lembrar-me uma passagem que está em Marcos 11, versículo 24, onde nos diz o seguinte: Jesus, falando aos discípulos, ele encorajou-os a terem fé em Deus, e no versículo 24 diz: por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede que as recebestes e tê-las-eis. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que orar a Deus e não apenas termos esperança. Esperança é nós termos aquela expectativa de que um dia Deus nos há de curar. Mas a fé é a certeza de que Deus nos pode curar hoje, aqui e agora. A fé olha no presente para Deus e recebe de Deus todos os benefícios que em sua graça nos foram concedidos. E por isso uma coisa que nós podemos fazer hoje aqui juntos, uma das formas mais básicas de nós recebermos a nossa cura, é pela oração, e é pela oração da fé.
Há imensas formas que Deus utiliza para nos curar. Nós podemos ser curados por uma simples oração de concordância com outra pessoa acerca de qualquer coisa que está escrito nas Escrituras acerca de nós. Podemos chamar à existência a cura de Deus, a palavra de Deus, numa promessa onde está escrito acerca da nossa cura e assim sermos curados. Nós podemos ser curados apenas louvando e adorando a Deus, expondo a nossa alma em adoração, ou expondo às Escrituras, no decorrer do ministrar da palavra, num momento como este. Uma pessoa pode estar a ser curada sem se aperceber, porque a própria presença, a própria unção de Deus assim opera e assim faz. Mas as pessoas também podem ser curadas, ungidas com azeite em oração, ou simplesmente pela imposição das mãos, conforme foi mandamento também de Jesus, que impuséssemos as nossas mãos em nome de Jesus sobre os enfermos e os curaríamos. Podemos ser curados na tomada até de uma Santa Ceia, e podemos ser curados na oração da fé. E nós hoje vamos fazer isso. Nós hoje vamos juntos orar, e o meu desafio para si é: se tem alguma situação de enfermidade agora presente no seu corpo ou na sua alma, vamos orar a Deus juntos agora, para que a unção de Deus possa vir sobre a sua vida e possa revelar a glória de Deus, mostrar a glória de Deus, transformando-a ou transformando-o numa pessoa curada pelas pisaduras de Jesus. Amém? Então eu gostava que baixássemos a nossa cabeça em reverência diante de Deus. E se você está aí desse lado e diz no seu coração: pastor, por favor, ore por mim, eu preciso de cura. Então eu gostava que repetisse estas palavras comigo e dissesse assim comigo: querido Deus, eu venho a Ti no nome de Jesus. Eu creio no meu coração que Jesus foi à cruz do Calvário para suportar sobre Ele o castigo que me traz a paz. Eu acredito, Senhor, que lá naquela cruz Jesus tomou as minhas enfermidades e o preço dos meus pecados, e pelas suas pisaduras eu fui curado. Senhor Jesus, baseado na Tua palavra, eu creio no meu coração que a minha cura já existe. Ela já foi consumada na cruz do Calvário, na ressurreição de Jesus Cristo. E por isso é com fé que eu recebo agora a cura para o meu corpo, para a minha alma. Declaro-me curado pelas pisaduras de Jesus, agora mesmo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixe-me orar por si agora. Querido Espírito Santo, Senhor, eu te peço, por favor, que manifestes, que reveles, Senhor, essa glória de Deus no corpo e na alma destes meus irmãos em Cristo, Senhor, quaisquer que sejam as suas necessidades de cura. Senhor, Tu és poderoso para vivificar estas promessas e torná-las em benefícios para nós, segundo a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço pela Tua operação, pois és Tu que nos revelas todas as verdades concernentes a Deus em nosso coração, em nosso entendimento, e és Tu também aquele que vivificas a palavra, para que milagres, prodígios e maravilhas aconteçam conosco e nós nos possamos alegrar no gozo inefável da Tua presença em nossa vida. Obrigado, Senhor Santo Espírito, pela Tua operação. Obrigado, Pai, pela cura de cada um destes meus irmãos, agora mesmo, em nome de Jesus. E vocês concordam comigo nesta concordância e dizem assim comigo: amém. Glória a Jesus. Então o que fazer enquanto esperamos pela nossa cura? Louvar a Deus, agradecer a Deus diariamente, dar ações de graças a Deus por a nossa cura já ser uma realidade. A Bíblia diz que Deus é um Deus que chama as coisas que ainda não são como se já fossem. Então vamos louvar a Deus por aquilo que já é nosso, ainda que os nossos olhos físicos ainda não tenham visto. Porque isso é aquilo que a Bíblia chama de caminhada da nossa fé. Esse é o bom combate da fé. É o combate com as circunstâncias naturais até que elas cedam, até que elas sejam transformadas pelo poder de Deus naquilo que nós esperamos que aconteça. Esse é o triunfo da fé. E não se esqueça, a Bíblia diz:
todo o que é nascido de Deus, todo aquele que entregou a sua vida a Jesus, ele tem dentro de si a capacidade para vencer o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A sua fé vai fazê-lo ou vai fazê-la ser um vencedor, uma vencedora sobre as circunstâncias adversas da sua saúde. Amém? Nós terminamos por aqui. Lembro aos irmãos que estejam atentos porque em breve eu darei notícias acerca dos cultos. Não se esqueçam que um culto envolve também louvor e adoração, envolve também nós contribuirmos para a obra de Deus, não como uma mera dádiva ou uma mera coleta de ofertas para suprir necessidades na casa de Deus, embora que isso seja extremamente importante, mas é acima de tudo um ato de aliança. Então não se esqueçam de que antes destes momentos de palavra era muito importante que os irmãos louvassem e adorassem a Deus do vosso coração de uma forma singela e simples em vossas casas ou com a vossa família, antes de vocês verem esta mensagem. Há muitas formas de acompanhar o louvor e a adoração por meios digitais, mas o que Deus quer não é que você veja outros a louvarem ou outros a adorarem e sinta apenas prazer no que vê ou no que ouve. Deus quer que você do seu coração pronuncie palavras inefáveis de louvor, de gratidão, que você adore do fundo do seu coração com os seus próprios hinos, com as suas próprias palavras a Deus. Porque um culto é isso mesmo, é um momento onde nós cultuamos a Deus, onde nós estamos atuando para uma só pessoa que está na plateia. Essa pessoa é Jesus Cristo. Nós estamos, digamos, que a atuar de coração para Ele. Então não se esqueçam que é necessário louvarmos e adorarmos a Deus, é necessário estarmos na presença da palavra como aqui estivemos juntos, com muito prazer que estive convosco neste tempo. É importante orarmos juntos e é importante também nós contribuirmos e vivemos uma vida de aliança, onde nós santificamos o que temos a partir daquilo que consagramos para a obra de Deus. Que Deus vos continue a abençoar ricamente e não se esqueçam, estou disponível para todos vocês pelos contactos que habitualmente estão disponíveis convosco. Deus vos abençoe.